Olá pessoal, eu sou a Every Leal e nesse canal eu falo de soft skill. Você que me acompanha sabe que na semana passada eu vim aqui e fiz um baita de um desabafo, né? Eu tava com muita dificuldade para gravar um material para o meu canal, por conta de tudo que a gente tem vivido e todos os questionamentos que eu mesma estava fazendo a respeito do conteúdo que eu produzo, que é uma reflexão que eu estou fazendo diariamente em contato com os meus alunos na universidade também. É importante que a gente faça coisas que fazem sentido pra gente, né? Eu, particularmente, eu não consigo fazer algo que eu não vejo sentido. E aí, quando a gente tem um contexto que tá tão atribulado, a gente não pode desconsiderar isso nas outras áreas da nossa vida, né? Eu não posso hoje fazer uma aula remota com os meus alunos desconsiderando tudo que a gente está vivendo. Não dá para a gente fingir que nada está acontecendo. E essa reflexão que eu fiz foi boa para mim, foi boa para eu ressignificar alguns trabalhos que eu venho desenvolvendo, né? Eu estou produzindo alguns cursos para lançar online e isso foi ótimo também porque eu acabei reformulando uma série de coisas nesses cursos. Então hoje eu queria trazer aqui para vocês pensamentos, tá? A respeito de algumas questões que eu vejo que fazem muita diferença quando eu começo a trabalhar o desenvolvimento de soft skill nas pessoas. E aí eu fiquei pensando sobre o que a criação dos pais, né? Quais são os pontos bem importantes na criação dos pais que impactam lá na frente nas decisões e nos comportamentos que uma pessoa acaba tendo no seu ambiente de trabalho, que é principalmente no que eu me foco quando eu desenvolvo soft skill. Então, o conteúdo de hoje é esse. Que aprendizados valiosos você pode dar para o seu filho, pensando em comportamentos que podem ser saudáveis e produtivos para ele ao longo da vida. A primeira coisa valiosa que você pode dar para o seu filho e que vai ajudá-lo muito no seu futuro é você fornecer para ele os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas memórias. Você pode fazer isso conversando com ele ou também escrevendo a esse respeito. Todo o trabalho de desenvolvimento pessoal começa com um processo de autoconhecimento. Quando você escreve para os seus filhos coisas que você pensa, que você sente a respeito dos assuntos, coisas que você viveu, dificuldades que você teve, alegrias, você está dando para ele a chance de ele poder mapear de onde vem a maior parte dos comportamentos que ele desenvolveu. No autoconhecimento, a gente ter a clareza e a consciência de como que a gente adquiriu uma série de crenças e de pensamentos é muito importante. Então, assim, quando a gente escreve para o nosso filho, quando a gente deixa para ele os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas memórias, a gente está dando para ele um material riquíssimo que ele pode explorar futuramente para se melhorar. Eu tive a experiência maravilhosa de poder ressignificar uma série de coisas na relação com a minha mãe, lendo alguns diários que ela tinha. O ano passado eu participei de uma exposição onde eu apresentei um trabalho que eu falei da relação que eu tenho com a minha mãe. Quando eu comecei a desenvolver esse projeto, ele fazia parte de um grupo de estudos que era justamente a gente usar as nossas memórias pessoais para desenvolver um projeto artístico. E quando eu comecei a desenvolver esse trabalho, eu pedi para que a minha mãe me mandasse alguns diários que eu sabia que ela vinha escrevendo ao longo dos anos. Eu sempre tive esse hábito também e a minha avó também sempre teve esse hábito. E eu já estava com os diários da minha avó aqui em casa. Naquele momento, a minha mãe me mandou 3 diários
que ela havia escrito, né? E que marcavam momentos muito importantes da nossa vida, né? Das minhas experiências, mas principalmente das experiências dela. E lendo a forma como ela pensava e o motivo pelo qual ela tomou determinadas decisões fez com que eu reconsiderasse toda a minha relação com ela. Ali também teve uma coisa muito marcante que um dos diários que ela me mandou era falando da separação dela com o meu pai. E naquele exato momento em que eu comecei a ler aquele diário, eu também estava passando pelo processo de separação do meu ex-marido. Então foi muito, muito valioso eu ler o que a minha mãe tinha vivido, eu entender algumas questões, alguns comportamentos, algumas decisões que ela havia tomado e também me perdoar por algumas decisões que eu estava tomando, sabe? Então, quando uma pessoa tem a chance de ter acesso àquilo que o pai dela, a mãe dela passou, pensou e sentiu a respeito das situações da vida, ela tem ali um tesouro na mão, né? Quando eu fiz esse projeto, eu lembro que muitas pessoas vieram falar para mim que como eu era sortuda de ter esse material. E aí, eu fazendo essa reflexão essa semana, eu pensei, gente, isso é uma coisa que todas as pessoas poderiam fazer, né? A gente tem um pouco hábito de conversar com os nossos filhos a respeito de coisas profundas, né? Algumas relações são um pouco mais próximas, eu vejo, mas em geral a gente tenta poupar eles das coisas que a gente sente. Como a gente pensa, eles sabem porque eles estão convivendo com a gente, e eles escutam as coisas que a gente fala e eles leem as coisas que a gente escreve nas redes sociais, então eles sabem como a gente pensa. A grande questão é você mostrar para o seu filho por que você pensa daquele jeito, né? Porque toda visão de mundo ela é constituída por meio de uma aprendizagem. Então, conte para o seu filho qual foi a sua aprendizagem, por que você pensa a respeito de determinados assuntos daquele jeito, né? E dando, claro, sempre a liberdade para que ele possa criar os seus próprios pensamentos. Mas ele ter esse conhecimento de onde ele veio, das coisas que aconteceram com a família dele, esse conhecimento é bastante importante no desenvolvimento pessoal de qualquer um. Um outro aprendizado que é muito importante, muito valioso, que você pode dar para o seu filho é você falar com ele sobre dinheiro. Sim, falar sobre emoções e falar sobre dinheiro. E aqui no falar sobre dinheiro, gente, eu não estou falando da hard skill de dinheiro, que é o quê? Como lidar com o dinheiro. Isso aí tem inúmeros cursos que você pode oferecer para o seu filho sobre educação financeira, sobre como fazer isso. A grande questão que seria legal de você trabalhar com o seu filho é a sua visão a respeito desse assunto. Quando a gente fala de dinheiro, a gente esquece, desconsidera que grande parte das nossas decisões a respeito de dinheiro, elas são emocionais. E essas emoções, elas foram acumuladas pela gente ao longo da nossa vida por meio das nossas experiências. Então, quando você fala abertamente sobre como você se sente a respeito de dinheiro, por que você lida com o seu dinheiro da forma como você lida, como era na sua infância, coisas que você acha que você deveria melhorar, você está dando a chance para o seu filho refletir sobre o lado emocional do dinheiro. E mais, você está dando a chance para que ele, quando chegue no momento de lidar com o próprio dinheiro, ele saiba mapear quais as dificuldades que ele está tendo. É importante a gente lembrar que dinheiro é visão de mundo também. Então, quando você dá a sua visão de mundo a respeito de dinheiro, você está dando a chance para que ele observe outras visões de mundo. E isso é bem bacana, né? Incentive seu filho a conversar com pessoas que tenham outras visões de mundo a respeito de dinheiro. E, gente, aqui a gente não está falando de ganhar muito dinheiro
dinheiro, ganhar pouco dinheiro. A gente está falando da significação que cada pessoa dá para o dinheiro na sua vida. E isso facilita ou dificulta a relação que qualquer um tem com esse assunto. E para finalizar esse vídeo diferente que eu fiz aqui hoje, falando sobre coisas que os pais podem fazer para os seus filhos, para que eles desenvolvam as suas soft skills, eu queria deixar o meu último recado. A melhor coisa que você pode fazer para o seu filho, para que ele realmente tenha habilidades comportamentais que vão fazer ele se desenvolver feliz, saudável e de forma produtiva, é você ser uma pessoa curada. Não tem coisa pior que um adulto que não está curado, gente. Um adulto que perpetua os seus traumas na geração seguinte, um adulto que desconta nos seus filhos as suas próprias frustrações, um adulto que joga todas as expectativas daquilo que ele não viveu no filho. Um adulto que não assume as suas responsabilidades como adulto e responsável por aquela criança, por aquele adolescente. Um adulto que não nutre o seu filho emocionalmente e financeiramente para que ele se desenvolva para a independência. E um adulto que não forneça para ele relações saudáveis, relações empáticas e relações que são acolhedoras. A melhor coisa que você pode dar para o seu filho é um adulto curado, um adulto de verdade, um adulto que sabe o que está fazendo na vida daquela criança. Isso parece óbvio também, mas não é. Uma coisa bem interessante que acontece quando eu começo a dar aula de inteligência emocional é que eu digo para os meus alunos: se você teve pais que tinham inteligência emocional, você com certeza tem inteligência emocional. Agora, se os seus pais nunca se preocuparam em controlar as próprias emoções, em administrar a forma como eles se sentiram e em comunicar as suas emoções de forma correta, então provavelmente você tem dificuldade de lidar com as próprias emoções. Gente, um adulto curado é tudo o que uma criança, um adolescente precisa para se desenvolver plenamente. É isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, feito especialmente para as mães e para os pais das minhas redes. Mas, claro, quando você começa a ouvir isso, mesmo que você ainda não seja uma mãe ou um pai, você consegue olhar para trás e ver como o pai e a mãe de vocês lidava com todas essas questões e quais foram os aprendizados que eles passaram a esse respeito para você. Todo o processo de desenvolvimento pessoal e de mudança de comportamento passa por a gente analisar a nossa parentalidade, por analisar a forma como nós somos maternados, por analisar as crenças e todos os aprendizados que a gente trouxe da nossa família. Então, pai e mãe, dê para o seu filho esta possibilidade. Continue me acompanhando, toda quarta eu estou aqui falando sobre soft skill.